Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Um ótimo dia. Chegamos para mais uma aula. Você que está aqui comigo ao vivo vai assistir e você também que está assistindo pelo nosso portal, o portal exclusivo da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Eu sou o Dr. Michel Silva. Eu estou CEO da Sociedade Mente Renovada até quando Deus quiser. E se você chegou até aqui, é porque você é um dos nossos futuros psicanalistas. E você está no módulo hoje, já passou por tantos módulos, chegou hoje na aula psicodinâmica do desenvolvimento na infância, adolescência e maturidade. Então você chegou nesse módulo, parabéns por você estar aqui, aprendendo, desenvolvendo, recebendo as ferramentas técnicas, as tarefas para chegar ao nível de um psicanalista formado, bem formado, estruturado para ajudar pessoas, para atender bem seus clientes ou pacientes, como queira falar. Nós estamos aqui para te ajudar. Temos um time aí para te ajudar. Temos um time de datas, possivelmente você já passou por eles. Dr. Leonardo, doutora Daniela, Dr. Alan, Dr. Hanson, um desses você já passou por eles. Eles estão te acompanhando nas análises didáticas. E tem a coordenadora, a doutora Diana Rocha, que fica responsável pelo estágio, tá? E mais uma vez, seja bem-vindo a mais uma aula, tá? Essa aula é uma aula de suma importância para nós entendermos como é que se dá essa dinâmica do desenvolvimento na infância, na adolescência e na maturidade. Nós vamos dar início, pega seu caderno, sua caneta, mas depois você pode revisar também essa aula, anotando. Nós temos o grupo da turma. Você pode enviar suas dúvidas lá, você pode perguntar. Nós estamos todos os sábados aqui gravando, regravando aulas. Nós temos alguns cursos aí na sociedade para você. Temos o curso deixa eu só tirar aqui. Temos o curso de terapia para casais. Temos um curso de TEA, TOD, TDAH exclusivo para trabalhar com esses transtornos. Estamos aí no processo do curso de neuropsicanálise, já está acontecendo. Vamos gravar aqui 21ª, tá? Dia 11, se eu não me engano, é o próximo sábado. Se não for, eu acho que é o próximo sábado. Nós vamos gravar exclusivo aqui e gratuito uma aula de florais de bar. Já estou dando aqui em primeira mão. Quem quiser aprender trabalhar com os florais de bar. Eu vou te ensinar a receitar os florais de bar, vamos falar dos florais de bar. Vai ser uma aula, é primeira mão, tá? Decidi isso ontem. Nós vamos te dar toda a estrutura para você ser um terapeuta floral e passar os florais de bar que ajudam aí na promoção do equilíbrio emocional. Vou te ensinar como a posologia, vou te ensinar a estrutura, como fazer, porque é uma ferramenta, é uma terapia complementar que precisa de uma anamnésia, e nós psicanalistas já fazemos. E vai ser muito bom. No próximo sábado, às 10 da manhã, vamos gravar uma aula de florais de bar. Quem assistir essa aula, depois da aula, você vai poder ser um terapeuta floral, tá? Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, é só você É, chama aí, pode chamar a nossa coordenadora, chama os nossos didatas, que eles estão aí prontos para te ajudar, tá? Deixa eu só ajeitar aqui e vamos para mais uma aula. Então, o módulo de hoje é psicodinâmica do desenvolvimento, esse desenvolvimento na infância, na adolescência e na maturidade. Qualquer dúvida, você pode estar mandando no chat aí, tá? Que eu estou com o chat aqui aberto, vamos testar. Mandar um bom dia para todos aí, ó. Bom dia. Você também que está pelo portal, tem um chat lá, você pode mandar suas dúvidas também, perguntar.
tá? A nossa equipe vai te direcionar tudo. Ou pode levantar a mão também, que nós estamos aqui juntos, tá? Para aprender. Vamos que vamos. Psicodinâmica do desenvolvimento, infância, adolescência e maturidade. Contextualização da psicodinâmica nas diferentes fases da vida. Na visão psicanalítica, a psicodinâmica é o fio invisível que costura nossa existência. Então, todo ser humano ele tem a psicodinâmica da infância, da adolescência e maturidade. Ela é o campo em que se movimenta os desejos inconscientes, os conflitos internos, as defesas do ego e as necessidades afetivas que moldam cada etapa do nosso desenvolvimento. Então, cada etapa, infância, adolescência e maturidade, cada etapa tem desejos inconscientes, cada etapa tem seus conflitos internos, cada etapa tem suas defesas de ego e cada etapa tem as necessidades afetivas. Cada fase da vida não é apenas uma passagem cronológica, mas uma travessia psicológica, repleta de transições, perdas, conquistas e ressignificação. Sempre vai ter ressignificações nas três fases da vida. Eu, doutor Michel Silva, gosto de dizer que a psicodinâmica funciona como um mapa interno que nos une, que nos guia entre o que herdamos dos nossos pais, o que vivemos e o que escolhemos ser. Lembrando que 80, 90% dos bloqueios emocionais que eu e você temos, nós herdamos dos nossos pais. Então, a psicodinâmica é isso, é o mapa interno. Porque nós herdamos, nós vivemos hoje o que herdamos, só que nós temos que escolher o que queremos ser, tá? Então, na infância, a psicodinâmica revela como o vínculo com os cuidadores forma a base do nosso psiquismo. A criança projeta fantasia, internaliza e aprende a lidar com a ausência e presença. Então, essa psicodinâmica da infância revela, primeiro, o vínculo que nós temos com os cuidadores. Quando falamos dos cuidadores, porque tem crianças que foram cuidadas pelos pais e mães. Tem crianças que foram cuidadas pelos avós, por um tio, por um padrinho, por alguém. Mas é esse vínculo que vai moldar a base do nosso psiquismo. Eu estava até conversando aqui ontem, tudo, você vê tudo, tudo é a mãe, né? Aí você vai ver que Freud, Winnicott, Melanie Klein, Anna Freud, Bion, vai falar tudo da mãe. É o primeiro seio bom, seio mal, é a selfie com a mãe, aquela ilusão, aquela, lembra? A fase esquizoparanoide, a fase depressiva que Melanie Klein fala, é tudo mãe. Depois surge o pai. Jacques Lacan introduz a figura do pai, que é a figura de autoridade, que é a figura de respeito das normas. Porém, todo vínculo, seja traumático, seja saudável, seja alegre, seja triste, na infância é que vai levar para o futuro. Vai ser a base do nosso psiquismo. Aquela frase bem conhecida: o adulto é filho da criança. E a parte da infância é muito curta. Eu sempre falo isso. De 0 aos 3 não tem consciência, de 3 aos 7 se forma um caráter mediante a família. De 7 até os 14, vou puxar um pouquinho mais até os 17, mas até os 14 é primordial. É o que se resiste a tudo. Traumas, alegrias, tristezas, felicidades, divórcio, separação, brigas, confusão, alegria, viagem, tudo vai sendo registrado ali de 7 até os 14 anos. Depois de 18 para lá, não se grava mais nada, emocionalmente falando. Grava-se sim, porque existe o registro automático de memória. Mas o que eu quero falar, depois é só repetições de tudo que você viveu na infância. Tudo que eu vou, vamos pro chat para a gente interagir, ó. Vou escrever aqui, depois você copia e replica tudo que vivemos hoje, vírgula, é reflexo do que vivemos em nossa infância.
Não tem para onde correr, não tem para onde correr. Então, hoje, se você é pai, se você é mãe, se você é cuidador, é tio, é padrinho, é madrinha, se você é uma coisa dessa, cuide da parte emocional dos seus filhos, dos seus netos, dos seus afilhados, seja quem for, cuida. Na adolescência, as pulsões recalcadas que foram recalcadas, ou seja, as pulsões, as vontades, os desejos que foram recalcados, emergem com força. E a busca por identidade desafia tanto o jovem quanto o ambiente familiar. É o tempo que experimentar limites, é tempo de experimentar limites, testar papéis e construir pertencimento. Aí começa a emergir coisas da infância, o adolescente começa a buscar uma identidade dele e, e é um desafio para ele, é um desafio para a família que nunca lidou com adolescente e nós atrapalhamos muito, né? Tem hora que a gente fala assim, ó, você para menino ou para menino, você já é uma mocinha, ajuda a mamãe a lavar a louça, ajuda a mamãe a lavar a louça, você já é uma mocinha, ajuda a mamãe a passar uma vassourinha na sala. Toda mãe, todo pai fala, pô, ajuda o pai a lavar o quintal, ajuda alguma coisa, enche as garrafas. Você já é um homenzinho, você já é uma mocinha, você já é um rapazinho. Aí quando ele fala assim, mãe, isso tô falando 12, 13 anos, mãe, deixa eu ir ali tomar um sorvete com os meus amigos. Não, você é o bebê do papai. Você é bebê não, mãe, você não anda sozinho. Aí você quer que eles sejam rapazinhos ou mocinhas, ou vocês querem que eles sejam eternos, nós queremos que eles sejam os eternos bebezinhos nossos. Então é uma fase de descoberta. Então eles começam, é tempo que eles experimentarem novos limites, testar papéis e construir pertencimento. Qual o grupo que eles pertencem? Aí nós temos que estar por trás para dar essa base. Na maturidade, a psicodinâmica mostra o peso das escolhas feitas, das perdas vividas e da necessidade de ressignificar papéis. Aqui surgem as crises, mas também a possibilidade de novo florescimento. Aqui eu vou interagir com vocês. Aqui começa a acontecer isso, ó. As escolhas que fizemos ou fazemos é que irão determinar o nosso futuro. Vamos interagir, ninguém está interagindo com o que está acontecendo. Você em casa aí também, copia essa frase, copia no celular, manda para alguém. As escolhas que fizemos ou fazemos é que irão determinar o nosso futuro. Aqui começa a psicodinâmica da maturidade. Tudo que nós fizemos, tudo que nós não fizemos, todas as escolhas erradas, todas as escolhas certas, é que vão começar a aparecer agora os resultados na maturidade. Só que também não é o final, é o momento de ressignificar papéis. Aqui começam as crises, mas também tem uma possibilidade de um novo florescimento, de uma nova vida, de uma nova história. É isso aí, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos dar continuidade. Eu gosto muito dessa matéria eu gosto muito dessa matéria que essa matéria vai abrir a nossa mente, se tratando das fases da vida humana. Você vai ter pacientes da infância, você vai ter pacientes adolescentes e você vai ter pacientes que uns deveriam estar maduros, mas não estão. Bebam água, hein? Exemplo do cotidiano, na infância. Uma criança que não aceita ficar sozinha no quarto à noite não está apenas com medo do escuro. Ela está expressando em nível inconsciente o temor da perda do objeto do amor, que no caso é o pai ou a mãe ou o primeiro cuidador, os primeiros cuidadores. Exemplo do cotidiano na adolescência. Um adolescente que responde com agressividade ao ser contrariado pode estar inconscientemente tentando afirmar sua autonomia diante do medo de ainda ser visto como criança. Na maturidade, um adulto que entra em crise após a aposentadoria pode, na verdade, estar sofrendo com o luto da perda de um papel social que dava sentido à sua identidade. Palavras minhas. Cada fase da vida é como um palco interno
onde representamos papéis diferentes. A criança nos ensina a necessidade do afeto. O adolescente nos mostra a busca por identidade. E o adulto nos convida a dar sentido àquilo que construímos. A psicodinâmica nos revela que não somos estáticos. Somos seres em constantes transformações, movidos por desejos, angústias e esperanças. Quando compreendemos isso, aprendemos que as crises não são apenas obstáculos, mas convites para o crescimento. A psicodinâmica estuda os processos internos, conscientes e inconscientes, que influenciam a forma como nos desenvolvemos. Cada fase da vida traz desafios únicos e compreender esses movimentos ajuda a lidar com transições inevitáveis. A psicodinâmica nos ensina isso. Tem transições que vão ser inevitáveis, transição da infância para a adolescência, adolescência para a maturidade. É a lei natural da vida, não tem para onde correr. Só que existem pessoas que não têm equilíbrio nessas fases. Aí entra a psicanálise, entra os psicanalistas, entra os neuropsicanalistas, para quê? Para ajudar esse equilíbrio e a pessoa ter uma vida, uma existência equilibrada. Exemplo do cotidiano: uma criança que busca a atenção da mãe está elaborando vínculos afetivos. Um adolescente que confronta regras está construindo identidade. Um adulto em crise de meia-idade busca ressignificar seu papel social. Então, essas fases da vida têm transições que são inevitáveis e temos que ajudar a compreender, ajudar as pessoas a se equilibrar. E eu sempre falo, a psicanálise primeiro passa pela gente. Tem pessoas que estão assistindo agora, pessoas que vão assistir, que vai se identificar com essa matéria de hoje. Vai começar a entender as fases da sua vida. E tem pessoas que estão presas na fase. Tem adultos que estão presos na adolescência ou presos na infância. Aí tem todo um processo para ressignificar, trazer essa pessoa de volta. Teoria de Freud sobre o desenvolvimento psicossexual na infância. Na psicanálise, a infância não é apenas. Deixa eu ver se tem chat aqui. Vamos lá. Na psicanálise, a infância não é apenas uma etapa de crescimento físico, mas um laboratório psíquico, onde se estruturam as bases da personalidade, os modos de relação com o desejo e as primeiras experiências de prazer e frustração. Freud nos ensinou que a energia pulsional, a libido, percorre diferentes zonas do corpo ao longo da infância, determinando formas específicas de satisfação e de conflito. Essas fases psicossexuais são janelas pelas quais podemos observar como o inconsciente vai se organizando, como os vínculos afetivos se constroem e como que as primeiras defesas do ego começam a aparecer. O doutor Michel Silva gosta de afirmar o quê? Que cada fase da infância é uma escrita invisível na alma, um capítulo inconsciente que, se não for compreendido, será repetido na adolescência, na maturidade e até mesmo na velhice. Então, cada fase, foi o que eu falei, precisa ser compreendida. A infância precisa ser compreendida, a adolescência precisa ser compreendida, a maturidade e a velhice. Porque cada fase é uma escrita invisível que nós não sabemos. Fica tudo no inconsciente. E se não for compreendida essas fases, elas vão se repetir na adolescência, vão se repetir na maturidade, vão se repetir na velhice. Fases do desenvolvimento psicossexual de Freud. Primeira fase é a fase oral. Vai de 0 a 1 ano. O prazer está concentrado na boca, na sucção e no ato de mamar, do bebê com a mãe. É a fase da dependência absoluta. O bebê aprende que existe um outro que alimenta e acolhe. É totalmente dependente da mãe. Um bebê sozinho não sobrevive. Exemplo do cotidiano. Quando um bebê chora e só se acalma ao mamar ou chupar uma chupeta, não está apenas buscando alimento, mas a experiência de fusão e segurança no vínculo com a mãe. A segurança é a mãe. O prazer é a boca. Ele está ali. Aí vem a fase anal que Freud falou. Essa fase anal vai de 1 a 3 anos. Aí o prazer já se desloca para a região anal, ligada ao controle dos esfínteres, né? Aí é a fase do controle e da autonomia.
a criança descobre que pode dar ou reter algo. É a primeira produção independente. Quando a criança faz seu primeiro cocô. Então ela tem até então ela depende de tudo da mãe, tudo, tudo. Quando ela faz o primeiro cocô, é a sua produção independente. Exemplo do cotidiano, no desfraude, quando a criança se recusa a usar o pinico, pode estar inconscientemente se afirmando diante do controle dos pais. Essa resistência pode reaparecer na vida adulta, com dificuldade de lidar com a autoridade ou excesso de rigidez. Se foi mal formado, se não foi bem desfraudado, se não foi uma coisa bem equilibrada, isso vai aparecer lá, essa resistência lá na vida adulta. Outra fase é a fase fálica. Essa fase vai de 3 a 6 anos. Aí o foco do prazer já está nos genitais e nas primeiras descobertas do corpo. O menino descobre o seu pênis e a menina descobre a sua vagina. Então, surge aí o complexo de Édipo, que é aquele a criança direciona o seu desejo para o sexo oposto, o menino no complexo de Édipo vai para a mãe, aí fica e rivaliza, né, com o do mesmo sexo. Do sexo. O menino, complexo de Édipo, fica numa rivalidade com o pai, com o ciúme da mãe, e a menina no complexo de Electra tem aquela rivalidade com a mãe, o menino com o pai e a menina com a mãe. Aí começa essa fase. Um exemplo do cotidiano. A menina que diz, vou casar com o papai. Ou o menino que tenta proteger a mãe. Não estão brincando. Apenas estão elaborando fantasias inconscientes de amor, rivalidade e poder. Já a fase fálica. Aí vem a fase de latência, que vai de 6 aos 11 anos. Aí a energia sexual é recalcada e investida em atividades como estudo, esporte e amizade. Ou seja, aqui já tem uma erotização, mas não é uma erotização totalmente como a mídia coloca hoje. Só que aí, essa energia sexual que o adolescente tem, de 6 aos 11 anos, ali começa a pré-adolescência, é recalcada. As crianças querem brincar, querem jogar bola, querem se divertir, querem fazer amizade. Não é essa erotização que estão fazendo hoje na mídia, onde crianças dançam, rebolam, se esfregam. Não é isso. Tanto é que essa energia sexual de 6 aos 11 anos não tem erotização. É uma energia sexual, mas é investida o quê? Para estudo, para esporte e amizade. Quando é mal direcionada, aí dá os problemas, quando é mal direcionada. É a fase da socialização, da sublimação, ou seja, pegar algo e botar por cima daquele desejo. Onde a criança direciona energia para quê? Para o aprendizado. Exemplo do cotidiano. A criança que se dedica intensamente a esportes ou música está canalizando suas pulsões para atividades aceitas socialmente. É a fase da latência. Isso é muito importante entendermos isso. Aí vem a fase genital, que é a partir dos 12 anos. Aí agora marca o retorno das pulsões de forma madura. Aquela pulsão sexual que foi sublimada, que foi recalcada ali de 6 aos 11 anos, agora surge. Agora voltadas para as relações amorosas e sociais mais estáveis. É o momento em que a sexualidade se integra à identidade adulta. Um exemplo do cotidiano: o adolescente começa a se apaixonar e a construir relacionamentos, está retomando, em nível inconsciente, todas as experiências acumuladas nas fases anteriores. Agora você vê que o problema dos abusos infantis é nessa fase, a partir dos 12 anos, que começa a voltar essa pulsão, essa sexualidade para amizades, para relacionamentos amorosos. E se houve um abuso nesse meio termo, de 7, eu já atendi pacientes que foram abusados de 7 aos 11, 7 aos 12. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar deturpada. Na hora que essa sexualidade voltar, mas volta com abuso. Volta totalmente deturpada. Você vai ver vários problemas emocionais adultos estão relacionados a abusos. Você vê um programa que tem aí na televisão, não vou falar nome, um programa que fala de obesidade. Eu sempre assisto esse programa. Eu gosto da parte onde envia, nos Estados Unidos, envia para terapeuta, que lá trabalha com TCC, terapia cognitivo comportamental. E toda vez que vai, a pessoa fala:
eu como demais, porque eu projetei, eu transferi a dor do meu abuso para a comida. E não parei mais de comer e de engordar. Até hoje, de todos dos 10 programas que eu vi, dando exemplo, todos, tanto meninos como meninas, homens e mulheres, hoje foram abusados na infância. Então, na hora de voltar essa sexualidade, volta totalmente deturpada. Então, é muito complicado. Palavra. Pas- Passou ontem, sexta-feira. Isso. E a menina falou que foi o quê? É abuso mesmo. Abuso. Foi abusada. Oi? A Eliana botou aqui, ó. Verdade, eu também observo isso nesse programa. Todos os personagens são isso. Todos que estão ali. Porque não era o momento, né, dessa sexualidade ser deturpada. Depois volta. Então, palavras do Dr. Michel Silva. Cada fase da infância é como um alicerce invisível. Quando um bebê mama, não está apenas nutrindo o corpo, mas a alma. Quando uma criança enfrenta os pais no desfraude, não está apenas sendo teimosa, mas está ensaiando os primeiros passos da sua autonomia. Quando uma criança se declara apaixonada pelo pai ou pela mãe, não está brincando. Está ensaiando como o desejo e o amor se mistura com a rivalidade. A psicanálise nos mostra que aquilo que vivemos na infância jamais desaparece, apenas muda de forma. A criança que fomos continua vivendo em nós, pedindo reconhecimento e cuidar, reconhecimento, cuidado e elaboração. Vou copiar essa parte aqui, que essa parte mexeu muito comigo, quero que mexa com vocês. Vou jogar no chat, replica aí, copia novamente para ficar registrado com a retina dos seus olhos na parede da sua mente. A criança que fomos continua vivendo em nós, pedindo reconhecimento, cuidado e elaboração. Copia aí enquanto eu bebo uma água. Você que está aí pelo portal, copia no caderno, copia no WhatsApp, bota no Instagram. Vamos lá. Replica, isso aí. Dissilene replicou. Samsung aqui replicou. Vamos lá, gente, vamos interagir. Nós temos uma criança dentro de nós, né? Isso. Sempre. Sempre teremos. Aí, Dinâmicas psicológicas na adolescência. Vamos ver agora. Dinâmicas psicológicas na adolescência. Isso aí. A adolescência é uma travessia que vai muito além da biologia. Não é apenas corpo que cresce, mas também o inconsciente que desperta para novas exigências. É uma fase marcada por um tsunami interno, onde os adolescentes precisam se reposicionar diante do desejo, da autoridade e de sua própria identidade. Na visão psicanalítica, a adolescência pode ser compreendida como um segundo nascimento. O primeiro foi físico, ao sair do ventre materno. O segundo, psíquico, quando o jovem começa a nascer para si mesmo, separando-se simbolicamente das figuras parentais para construir a sua autonomia. Aí é a psicodinâmica da adolescência. Então, eu, doutor Michel Silva, gosto de afirmar aqui: adolescência é como um espelho quebrado. Cada pedaço reflete um eu possível. O adolescente, ora, se vê como adulto, ora como criança. E nesse conflito busca se encontrar. Uma hora ele quer, outra hora ele não quer. Então é muito complicado. A Lânia botou aqui, é quando deixamos uma criança de lado na imaturidade, mas também não se possui maturidade adulta. Ficam na transferência. A adolescência toma poder relativo, onde já não se é mais criança para algumas coisas e nem adultos para outras. Perfeito. Vamos lá? O que torna essa fase tão intensa é o reencontro com os conteúdos recalcados da infância. Tudo aquilo que foi vivido nos primeiros anos ressurge agora em forma de questionamento, impulsos, revoltas e inseguranças. É por isso que a adolescência pode ser tão conflituosa, mas também profundamente transformadora.
Processos psicanalíticos na adolescência. Existe a reestruturação do ego. O adolescente tenta equilibrar desejos, exigências sociais e expectativas familiares. Isso aí, expectativa familiares. Aí também tem a reativação edípica. Então, o que acontece? Antigas rivalidades e fantasias em relação aos pais retornam em novas formas. Existe também a construção da identidade. O que é isso? A busca por quem sou eu? Atravessa cada escolha, desde a forma de se vestir até as amizades. Eles começam a se sentir pertencente em um grupo, se vestir como eles, ouvir as músicas que eles ouvem. Aí começa a construção de uma identidade. Aí também tem o movimento de separação e individuação. O jovem se afasta simbolicamente dos pais para se aproximar de grupos, ideias e causas. Tem pessoas que não vão aguentar, pais não aguentam. Misael está com 13 anos. 13 anos, né? Misael já não quer mais, se nós deixarmos, Misael não quer mais andar comigo nem com a minha esposa. Hoje tem um evento lá na escola dele. Ele já foi, 9h30. Foi andando, foi para a escola. Os pais só chegam lá para a apresentação de meio-dia até as 2. E para ele é um barato. Para ele é um barato. Porque ele começa essa separação individual. Eu até brinco com ele, que ele só se aproxima de mim agora quando ele quer Pix. Mas é a coisa mais normal, eu não esquento isso não. Eu não esquento isso não. Então, é esse momento do adolescente que nós temos que entender, até mesmo para em casa e até mesmo para quem tem filhos, crianças, adolescentes, e também para os nossos pacientes que vierem adolescentes. Isso é de suma importância. A Lânia botou aqui, se sentem em um buraco negro da qual não sabe como agir e se sentir adequadamente. Não sou criança para ter paz do lado, mas cadê aqueles que me traziam conforto, segurança e representação? Hoje, esse conforto e segurança que eu trago para o Misael, hoje, Michel Silva, é o Pix. E aí, paizão? Me manda um Pix aí. E aí, paizão? Dá aquela moral aí. Me deixa rucão, me deixa forte. Isso é muito maneiro, isso é muito extraordinário. Exemplos do cotidiano: conflitos com os pais. Um adolescente que responde agressivamente ao ser cobrado para estudar não está apenas com preguiça. Em nível inconsciente, ele pode estar testando até onde consegue afirmar sua vontade sem perder o amor dos pais. Busca por grupos. Um jovem que muda de estilo de roupa e linguagem para se integrar a um grupo não está apenas seguindo moda, ele está ensaiando a construção de uma identidade fora do núcleo familiar, buscando o quê? Pertencimento. Oscilações emocionais. Adolescente que em um dia se sente capaz de conquistar o mundo e no outro se sente um nada. Vive a instabilidade própria da reorganização psíquica entre narcisismo infantil e as exigências da vida adulta. Primeiros relacionamentos amorosos, uma fase maravilhosa. O adolescente que se apaixona intensamente pode estar reeditando, de forma inconsciente, o desejo édipo. Ele transfere para o parceiro o ideal absoluto que antes projetava nos pais. Conflito entre obediência e liberdade. O jovem que deseja sair para uma festa, mas sente medo de desagradar os pais. Vive a tensão entre o desejo de individuação e a necessidade inconsciente de aprovação parental. Palavras minhas. Adolescência é uma encruzilhada psíquica. É o momento em que o jovem precisa morrer como criança para nascer como adulto. Essa passagem nunca é tranquila. Exige rupturas, provoca angústias e muitas vezes cria conflitos dentro da família. Mas é justamente nesse turbilhão que a identidade começa a se consolidar. Quando compreendemos que o adolescente não é rebelde por acaso, mas está apenas ensaiando sua autonomia, passamos a enxergar suas crises não como problemas, mas como ensaios de crescimento. A adolescência é um convite para que cada jovem descubra que pode ser autor da sua própria história, mas que para isso precise questionar tudo aquilo que até então parecia certo. Então, isso é muito interessante.
A Laia botou fase de consolidação de sua certeza, não mais como confirmação dos outros, mas afirmação de si mesmo. A Samsung botou aqui, ó. Esta busca por grupos na fase adulta pode desenvolver bloqueio de autoimagem. Sim, ter que se afirmar e se mostrar para ser aceito, né? É aquela vontade de aprovação, né, de todos, O Édipo está envolvido em quase tudo na psicanálise. até o final da vida, É. sempre. Outra coisa aqui que a amiga falou aqui, quer ver no chat aqui, e é importante. Esse desejo de aprovação, nós queremos ser aprovados por todos e não vamos ser. E por isso que traz desequilíbrio emocional. Teoria. Vamos lá. Eu, quando sou aceita pelo grupo dos iguais a mim, mas deixo de ser aceita pelo prisma familiar. O grupo que você escolhe nunca vai ser o grupo da sua família. Nunca vai aceitar. Exemplo, se você tem irmãos, os amigos do seu irmão não são seus amigos. Os seus amigos não são amigos dos seus irmãos. São grupos diferentes. Apesar de vocês serem irmãos. Tá? E dentro de igreja, são todos, né, tidos como irmãos. Mas tem os seus grupos. Tem as pessoas que você mais se relaciona. E Aí a faz, família chega e diz: por que que você mudou? Mas por que que eu tenho que ser como a família quer ser? Eu não posso ser o que eu quero ser. fala, eu não mudei. Eu me encontrei. Hum. Eu assumi a postura que eu quero ser. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget. Quem é professor, pedagogo, sabe. Quem é psicanalista, Jean Piaget. Todos os concursos públicos na área da educação cai Jean Piaget. Vygotsky, Paulo Freire, Duas Piaget, três Pânico. Vygotsky. Eu já esqueci quantos que vai cair. É verdade. Três Piaget, três Vygotsky, Libânio, Paulo Freire, e aí vai, meu irmão. Vamos lá. Teoria do desenvolvimento de Piaget é um dos pilares da psicologia do desenvolvimento. E quando lida à luz da psicanálise, ganha uma profundidade ainda maior. Piaget nos mostra que a criança não pensa como adulto em miniatura, mas passa por estágios em que o raciocínio vai se tornando mais elaborado. Já a psicanálise nos lembra que esse pensar nunca é neutro, pois é atravessado por desejos, medos, fantasias e afetos inconscientes. Assim, compreender Piaget, a partir da psicodinâmica, é perceber que o desenvolvimento cognitivo é inseparável do desenvolvimento emocional. Cognitivo nunca vai se separar do emocional. Cada avanço no pensamento racional traz consigo novos desafios psíquicos. Aprender a contar, classificar ou racionalizar abstratamente também significa lidar com frustrações, limites e ansiedades internas. Eu, Dr. Michel Silva, costumo dizer que o pensar é sempre atravessado pelo sentir. A mente não evolui sozinha, ela é moldada pelas experiências de afeto, pela forma como a criança foi acolhida em suas descobertas e pelas marcas inconscientes deixadas pelos vínculos primários, que são os primeiros cuidadores. Vamos ver agora estágios do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget, em diálogo com a psicanálise. O primeiro estágio é o sensório-motor, que vai de 0 aos 2 anos. A criança aprende através dos sentidos e movimentos. Descobre que o mundo existe fora dela. Aí é a noção de permanência do objeto. Um exemplo do cotidiano. Quando o bebê chora ao ver a mãe sair do quarto, está elaborando inconscientemente a ansiedade de separação. Ao mesmo tempo que descobre cognitivamente que a mãe continua existindo, mesmo fora de sua visão. É o estágio sensório-motor. Vem o estágio pré-operatório. Isso tudo cai em concurso público da educação, gente. De 2 a 7 anos, predomina o pensamento simbólico, mas ainda egocêntrico. A criança acredita que todos pensam como ela. Olha o exemplo. Uma criança que tampa os olhos e acredita que ninguém a vê. Não está brincando à toa. Está vivendo uma mistura de fantasia inconsciente, mas com a limitação cognitiva própria da idade. Aí vem o estágio
operações concretas, que é de 7 a 11 anos. Deixa eu ver aqui o chat. Isso é um problema para os pais superprotetores. Vi muito na pedagogia, demais. Desenvolve-se o quê? A capacidade de conservação, classificação e seriação. Um exemplo, quando uma criança entende que um corpo alto e fino pode ter a mesma quantidade de líquido que o corpo baixo e largo. Ela não está apenas raciocinando, está vencendo a ansiedade inconsciente de perder o que lhe é dado. Aí vem as operações formais, né? 12 anos em diante. Surge pensamento abstrato, hipotético e dedutivo. O adolescente passa a refletir sobre valores, justiça, política e filosofia. Exemplo, um jovem que debate sobre desigualdade social não está apenas amadurecendo intelectualmente. Em nível psicanalítico, ele está deslocando suas pulsões édipicas e narcisistas para ideias maiores. Aí Enquanto chega aquele ponto, por que que meu amiguinho, o pai dele deixou e você não me deixa fazer as coisas? Isso. Encontrando novos objetos de identificação. Você começa. Reflexão psicanalítica. Ao integrar Piaget com Freud, percebendo que cada salto cognitivo é acompanhado por um movimento psíquico inconsciente, que são aprender a contar envolve lidar com o medo de perder e a necessidade de controlar. Raciocinar logicamente exige suportar frustrações. Pensar abstratamente revela a necessidade de encontrar novas ideias de identificação para além da família. Eu tive um caso de uma criança, né, um pré-adolescente de 11 para 12 anos, que ela não aprendia matemática de jeito nenhum, de jeito nenhum. Inteligente, só tirava nota boa em português. E a mãe me procurou. E na terceira, a primeira conversa foi com a mãe, a segunda foi com ela. Na terceira, eu matei a charada. Na verdade, já tinha matado a charada na primeira, mas eu queria confirmação. Você não pode sair com ansiedade para dar um diagnóstico ou dar uma hipótese diagnóstica, né? A separação dos pais bloqueou ela, porque no inconsciente dela, ela já tinha perdido o pai. E na matemática inconsciente dela, todas as vezes que ela fazia matemática, para ela só dava menos, menos o pai na vida dela, menos o pai na casa dela, menos o pai com a mãe dela. Ela travou ali. Tanto é que eu não gosto de matemática. Eu nunca gostei da matéria de matemática. Hoje eu até gosto mais porque já foi desbloqueado. Eu me vi nela. Com a separação dos meus pais, eu odiava matemática, quando eu tinha 7 anos de idade. Então, eu Eu percebi. já fui com português, né? E o motivo foi o mesmo. Meu pai não morava com a gente. A gente não tinha diálogo, né? Tudo que ele falava era chantagem. Então, eu acabei me calando e acabei degradando na questão da língua portuguesa. É isso aí. Então, eu consegui identificar que ela tinha esse problema com a separação. Aí eu fui aprender matemática, ensinei um pouco de matemática para ela e ela desbloqueou e depois começou a viver aí com a matemática. Então, pensar abstratamente revela a necessidade de encontrar novas ideias de identificação para além da família. Palavras do Dr. Michel Silva. O que Piaget nos ensinou sobre o desenvolvimento cognitivo se torna ainda mais belo quando olhamos com os olhos da psicanálise. Cada raciocínio novo é também uma vitória do inconsciente, que precisa suportar perdas, frustrações e angústia. O bebê que descobre que a mãe existe, mesmo quando não a vê, está aprendendo sobre permanência, mas também sobre ausência e desejo. O adolescente que discute política não está apenas raciocinando, está projetando sua libido em ideias coletivas, buscando lugar no mundo. Por isso digo que o pensamento nunca é apenas lógico, é sempre atravessado pela emoção, pela história e pelo inconsciente. Pensar é, no fundo, uma forma de amar, temer e desejar. Essa é a psicodinâmica da adolescência. Desenvolvimento na maturidade. Isso
é de suma importância para nós, nos reconhecemos, para ajudarmos os nossos pacientes. A maturidade é um período marcado pela consolidação da identidade, pela responsabilidade social, profissional e familiar, mas também pelo confronto com as limitações da vida. Se na infância e adolescência o sujeito é impulsionado pela construção do quem sou eu, na maturidade a pergunta muda para o que faço com aquilo que sou? Essa frase é muito importante quando você estiver atendendo um paciente, um cliente ali que tem maturidade e está cheio de conflito, você fala assim para ele, a pergunta hoje não é quem você é, mas é o que você faz com aquilo que você é hoje. Então, o que faço com aquilo que eu sou? Porque os conflitos da maturidade estão relacionados ao conflito da adolescência e da infância. Então você pergunta, o que você faz com isso que você é hoje? Para ele entender o que ele é hoje, é fruto de uma adolescência, uma infância possivelmente desequilibrada. Se ele é equilibrado hoje, é uma adolescência, uma infância equilibrada. Do ponto de vista psicanalítico, a maturidade não significa ausência de conflitos, tá, gente? Ah, tem pessoas que falam, mas você é maduro, você não devia estar com conflitos, cheio de problema. Não, calma aí. Se não houve uma infância, uma adolescência equilibrada, os conflitos surgem na maturidade. Então, essa frase é muito interessante. Do ponto de vista psicanalítico, a maturidade não significa ausência de conflitos. Pelo contrário, é um tempo em que as questões inconscientes retornam de maneira mais sofisticada, mais elaborada, mais trabalhada. O indivíduo precisa lidar com a angústia da finitude, né, da vida, com a sublimissão dos desejos infantis e com o desafio de transmitir valores às próximas gerações. Então, eu costumo afirmar que, na maturidade, o ser humano não luta apenas por conquistar espaço no mundo, mas por dar sentido ao espaço que já conquistou. Quem sou eu? O que eu sou o que hoje? O que eu conquistei até hoje? O que eu vou deixar? É um tempo em que o inconsciente cobra do sujeito não apenas prazer, porque até então, infância, adolescência, juventude, o inconsciente só cobra prazer, ele quer prazer. Mas agora ele está cobrando o quê? Um legado. O que você vai deixar? O que você ensinou? Hein? O que você quer da vida? É isso aí, Eliana. Isso é verdade. A maturidade esclarece até o que não queremos. Ver tá ali o conflito. Verdade. Vamos lá? Dinâmica psicanalítica da maturidade. Existe a dinâmica. Primeiro, integração da identidade. O adulto busca integrar papéis: profissional, conjugal, parental, social. O conflito surge quando um desses papéis se sobrepõe de forma excessiva, gerando crise de identidade, problema no trabalho, conjugal, parental. Exemplo: o homem que se dedica apenas ao trabalho pode sentir vazio em casa, pois reprimiu a necessidade inconsciente de afeto e vínculo, se entregou só no trabalho. E isso acontece muito quando a pessoa se aposenta. É um número muito grande. Tem pessoas que quando se aposentam não aguentam ficar em casa, não. Porque não acompanhou. Acontece muito com militares. Militares ficam muito em quartel, tal. Quando vem para casa, ele acha que ainda é o sargento, que é o comandante tal, e tá um nível de separação muito grande. Tá? Outra dinâmica da maturidade é sublimação e produtividade. Freud já dizia que a sublimação é o destino mais saudável das pulsões. Você pega os desejos, as pulsões e sublima, bota outra coisa em cima para esconder. Na maturidade, a energia libidinal é muitas vezes transformada em trabalho, arte, espiritualidade e serviço social. Tem gente que está fazendo serviço social, tem gente que está se entregando na igreja, tem gente que está se entregando na arte, no esporte, no trabalho, para quê? Para sublimar toda a energia libidinal dele. Todo desejo, impulso sexual, o desejo que ele tem, ele sublima ali. Então, exemplo, a mãe que vê os filhos crescerem investe sua energia em projetos comunitários. Já está sublimando o quê? O desejo, o libido que antes era investida no cuidado infantil. Agora ela investe em outra coisa. Aí tem outra dinâmica, confronto com a finitude. A maturidade traz consciência de que a vida é limitada. Surge a necessidade de aceitar o envelhecimento, as perdas físicas, a passagem do tempo. Exemplo: o adulto que começa a sentir limitações no corpo pode reagir com crise depressiva.
ou sem sentido saudável. Investir em práticas de autocuidado e reflexão espiritual. Esse confronto com a finitude. Outra dinâmica é legado e transmissão de valores. A psicanálise entende que, após elaborar os próprios conflitos, o sujeito busca deixar algo de si para os outros. Esse movimento pode ser através de filhos, projetos, ensino, espiritualidade e impacto social. Legado não é só com filhos, é um projeto, é um ensino, é uma espiritualidade, um impacto social. Exemplo, o professor que dedica sua vida a formar alunos vai além do salário. Ele está inconscientemente transmitindo parte da sua própria história e desejo de continuidade. A reflexão psicanalítica. A maturidade não é um ponto final, mas um momento de reinterpretação de tudo que foi vivido. É um tempo em que o sujeito se pergunta: o que fiz com o meu desejo? Que marcas deixei nas pessoas que caminharam comigo? O que ainda posso transformar, apesar das limitações? Então, do ponto de vista psicanalítico, essa fase exige capacidade de elaborar lutos das idealizações da juventude de alguns projetos não realizados e transformar a energia pulsional em criatividade e legado. É aqui que você vai pegar os adultos, a maturidade. Eles não sabem o que fizeram com o desejo deles, eles não sabem quais marcas vão deixar nas pessoas que caminharam com ele, as marcas que ele deixou. Ele ainda não sabe como é que ele pode transformar as pessoas através da limitação. É aqui que a gente entra para tirar esses conflitos. Palavras do Dr. Michel Silva. Na maturidade, o inconsciente não grita como na adolescência, mas sussurra de forma insistente. O que você fez com seus desejos? O que deseja deixar no mundo? Este é o tempo de ressignificar perdas, de aprender que o corpo envelhece, mas a alma pode amadurecer. É o tempo de sublimar dores em sabedoria, frustrações em serviços e desejos, em legado. A maturidade é, acima de tudo, a arte de transformar a vida em herança afetiva e simbólica. É isso aí, Kelly. Cada aula uma chaveia vira. Vira mesmo, de verdade, Kelly, de verdade. De verdade. Vira em mim, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. É igual, eu sempre falo, essa aula aqui, você que vai assistir pelo portal, ela já tem no portal. Quem está aqui, tem 16 pessoas assistindo. É na aula. Ela já está gravada no portal. Só que eu estudando mês passado, eu tive novos insights para essa aula. Eu mandei para a doutora Diana, falei, vou regravar essa aula. É o que está acontecendo hoje. Porque eu leio as minhas apostilas, gente. Eu assisto as minhas aulas, estou falando para vocês. Eu assisto as minhas aulas de gestão no portal, eu vou assistindo. Eu falei, não, tem que tirar isso, tem que acrescentar isso tal. Eu não vivo mais no automático, porque se eu viver no automático, eu vou perder a minha sensibilidade como psicanalista. Então, todos os dias que eu vou dar aula, eu estudo. Ontem foi a aula de neuropsicanálise, a segunda matéria, neuropsicanálise e epistemologia. Eu estudei a tarde toda, porque eu não tenho um videomaker para ficar me filmando ainda. Eu vou pagar um dia um videomaker para ficar filmando meu dia a dia. Eu estudei o dia inteiro aquela apostila. A apostila que eu já tinha feito, mas eu estudei novamente. Então, vira chaves mesmo. E essa virada de chave é muito bom. É muito bom. Vai ter opção. Michel, eu tenho a mania de usar papel mesmo. Eu É isso aí. separo tópicos, fica mais fácil de você gravar, porque a mão e a mente, ela trabalha melhor. É isso aí. Tudo que é escrito é gravado, tudo que é só falado é perdido. Esse Samsung é quem? Fala seu nome para mim, tá só escrito Samsung. Vai ter alteração na apostila que está no portal? Vai ter alteração. Ô, Renata, vai ter alteração. Vai mudar o vídeo, vai mudar a apostila, vai mudar tudo. Fica tranquila, Renata. A Kelly também gosta de escrever. E a Kelly tem uma letra linda, gente. Ela posta aí, pode ver. Ela tem uma letra bonita. Professora, né? Vamos lá. São 5 para as 11. Nós vamos fazer um intervalo agora, tá? Um intervalo de 5, 11, 5, 10 minutos, 11 e 5 nós voltamos.
tá? Você que está em casa também assistindo pelo portal, faça essa pausa de 10 minutos, levante, estica os braços, bebe uma água, respira. Já voltamos para a segunda parte da nossa aula, tá bom? Não saiam da aula. Pelo contrário, pode mandar um convite para quem quiser assistir essa segunda parte. Voltamos para a segunda parte da nossa aula. Estão vendo a apostila direitinho aí? Manda um ok. Voltamos. Voltamos. Dá um ok, gente, se vocês estão conseguindo assistir, ver a apostila, por favor. Ok, vamos lá. Vamos para mais um tema. Desafios e transições na maturidade. A maturidade é um período que desafia a estabilidade construída ao longo da vida. Se a juventude é o tempo das conquistas, a maturidade é o tempo das transições. Carreiras que mudam, filhos que crescem e saem de casa. Perdas familiares, envelhecimento do corpo e aproximação da aposentadoria. Na visão psicanalítica, cada transição ativa conteúdos inconscientes, ligado a medos primitivos, desejos reprimidos e conflitos não resolvidos. A maturidade, portanto, não é apenas uma etapa cronológica, mas um campo psíquico no qual o sujeito precisa elaborar lutos, redefinir desejos e ressignificar sua própria história. Principais desafios e transições. Primeiro, na maturidade. Crise de identidade na maturidade. O adulto precisa lidar com a pergunta: quem sou eu agora que já conquistei? Ou perdi tantas coisas? Quem sou eu agora que já conquistei ou perdi tantas coisas? Essa é a pergunta na maturidade, essa identidade. A identidade antes construída pela profissão, casamento ou filhos pode sofrer rupturas. Exemplo do cotidiano, um executivo que se aposenta entra em crise porque percebe que toda a sua identidade estava ancorada no trabalho. Sem ele, sente-se ninguém. Outra coisa que acontece, outro desafio, é a crise da meia-idade. Freud e os psicanalistas posteriores descrevem a meia-idade como um período de confronto entre desejo e realidade. A pessoa tem desejos ainda, mas ela tem uma realidade diferente. O sujeito percebe a passagem do tempo, sente que não pode realizar tudo e pode viver sentimentos de frustração e rebeldia. Um exemplo do cotidiano. Um homem de 45 anos que começa a frequentar festas com jovens, trocar de carro por modelos esportivos, até mesmo se envolve em relacionamentos paralelos. Esse comportamento, muitas vezes, revela um inconsciente que grita contra a finitude. Então, você vai observar essas coisas. Outro desafio, né, é luto e perdas. A maturidade é inevitavelmente marcada por perdas dos pais, da juventude, de relação, da saúde. O trabalho psíquico de elaborar o luto é fundamental para evitar que a dor se transforme em melancolia. Exemplo, uma mulher que perde os pais entra em depressão porque não consegue lidar com o vazio. A psicanálise ajuda a compreender que, ao aceitar a perda, ela pode manter internamente aquilo que de fato herdou em afeto e significado. Nós temos 2 aulas gravadas lá sobre como lidar com lutos, lá no Clube Mente, @Clube Mente Renovada no YouTube, tá? Quem precisar. Também vem mudança nas relações familiares. Os filhos crescem e buscam autonomia, exigindo do adulto uma nova posição psíquica. Essa transição pode gerar tanto orgulho quanto sensação de abandono. Exemplo, pais que, ao ver os filhos irem para a universidade, passam a sentir o chamado ninho vazio, vivenciando angústia, mas também a possibilidade de redescobrir a vida conjugal. Outro desafio é a aposentadoria e reposicionamento social.
A Helena mandou: verdade, meus pais morreram, meu filho casou e me aposentei, e às vezes fico com sensação de perda. É isso aí. Mas tem reposicionamento social, psicanalista, pedagoga, cai para cima que tem pessoas que precisam de você. Então, a saída do mercado de trabalho pode ser vivida como liberdade ou como ameaça ao senso de utilidade. O inconsciente muitas vezes associa parar de trabalhar a não ter mais valor. Exemplo, um professor aposentado que entra em depressão até descobrir que pode dar aulas particulares ou palestras, encontrando um novo sentido de contribuição. Outro desafio da maturidade é envelhecimento do corpo e sexualidade. Então a psicanálise ensina que o corpo é o lugar de pulsão. Ao envelhecer, o corpo impõe o que limite, mas isso não significa a morte do desejo. A maturidade exige reinvenção da sexualidade, mais ligada à intimidade e ao afeto do que ao desempenho físico. Tem mais aquela vitalidade, mas tem o quê? Afeto, tá? Então pode ser reinventado. Exemplo, um casal que aprende a valorizar carícias, diálogos e cumplicidade no lugar e performance sexual da juventude. Então é outro desafio da maturidade, envelhecimento do corpo e sexualidade. Reflexão. Na psicanálise, as transições da maturidade não são apenas crises, mas convite à elaboração e à ressignificação. Cada mudança é uma oportunidade de acessar conteúdos inconscientes, revisitar desejos infantis e transformá-los em formas mais maduras de prazer e sentido. Palavras do Dr. Michel Silva. As transições da maturidade são como espelhos que nos obrigam a encarar o que fomos, o que o somos, o que ainda podemos ser. É nesse tempo que aprendemos a viver não apenas para conquistar, mas para dar sentido ao que conquistamos. A crise da meia-idade não é um inimigo, mas um chamado da alma para reorganizar os desejos. O envelhecimento não é perda, mas a chance de descobrir prazeres mais profundos. A aposentadoria não é fim, mas recomeço em outras formas de contribuição. Eu sempre digo, na maturidade, o inconsciente não quer que você pare. Ele quer que você transforme. Transforme dor em sabedoria, perda em legado, tempo em eternidade simbólica. Então, são os desafios aí da maturidade. Desenvolvimento ao longo da vida, continuidades e mudanças. O desenvolvimento humano não ocorre em blocos estanques, mas em processo contínuo, repleto de transformações, adaptações e ressignificações. Cada fase da vida, infância, adolescência, maturidade e velhice, se conecta com a anterior e influencia a seguinte, formando uma trama psíquica que se desenrola ao longo do tempo. Aquilo que eu falei, uma vai puxando a outra. Uma vai puxando a outra. O adulto puxa a adolescência puxa a infância. E assim vai se desenrolando ao longo do tempo. Na visão psicanalítica, essas continuidades e mudanças são determinadas por uma interação complexa entre, primeiro, experiências precoces, que deixam marcas duradouras no inconsciente. Aí eu volto a falar dos abusos infantis. É uma coisa que deixa experiências pro resto da vida. Tem que ser acompanhamento intenso e acompanhamento para a vida. Fatores de socialização, como família, escola e amigos. Processos internos, como desejos, conflitos e defesas do ego. E eventos de vida, que exigem adaptação e organização psíquica. O doutor Michel Silva sempre costuma afirmar isso. O desenvolvimento humano é uma dança entre memória e novidade, passado e presente. Aquilo que fomos desaparece. Nunca, não, desculpa, aquilo que somos nunca desaparece, apenas se transforma. Aquilo que vivemos molda o que ainda podemos ser. Reconhecer essa continuidade é compreender que cada crise, cada perda ou ganho é uma oportunidade de crescimento e não apenas um obstáculo. Continuidade ao longo da vida. Mesmo com as transformações, existem linhas de continuidade que atravessam todas as fases. São elas: traço de personalidade, padrões de afetividade, forma de lidar com frustrações e medos de estabelecer vínculos, repetições de conflitos inconscientes, o que não foi elaborado na infância
tende a se repetir na adolescência, na maturidade e até na velhice, em novos contextos e situações. Então, vê que você traz toda aquela carga da infância. Trazemos, né? Valores internalizados são crenças, crenças limitantes, ideias e modos de lidar com uma vida que foram moldados desde cedo. Exemplo do cotidiano. Um adulto que sempre se sentiu inseguro na infância pode repetir na vida? Deixa eu fechar um áudio aqui. Aí. Um adulto que sempre se sentiu inseguro na infância pode repetir na vida profissional comportamento de autoproteção ou medo de errar, mesmo alcançando sucesso. Uma pessoa que cresceu valorizando a generosidade tende a buscar contribuir para os outros, mesmo que o contexto social ou econômico mude. Mudanças e transformações. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento apresenta mudanças significativas e exigem adaptações. Calma aí. Desenvolvimento cognitivo emocional. Novas formas de pensar, sentir e agir surgem conforme a experiência da vida se acumula. Novos papéis sociais. A criança torna-se adolescente. O adolescente torna-se adulto. O adulto torna-se idoso. Cada fase com responsabilidade e oportunidades diferentes. Reavaliação de desejos e prioridades. Crises e perdas forçam a reorganização interna e a busca por novo significado. Exemplo: um jovem que se muda para outra cidade enfrenta a necessidade de criar vínculos afetivos fora do núcleo familiar, transformando o quê? Inseguranças em novas formas de sociabilidade. Um adulto que se divorcia ou muda de carreira precisa ressignificar seus desejos e identidade, incorporando experiências passadas como aprendizado. Reflexão psicanalítica. Na psicanálise, compreender o desenvolvimento ao longo da vida é perceber que nada se perde, tudo se transforma. As experiências, sejam traumáticas ou gratificantes, moldam a personalidade e os padrões emocionais, mas também oferece espaço para novas escolhas. O doutor Michel Foucault gosta de dizer: cada fase da vida é como um capítulo de um livro que nunca termina. O que vivemos na infância nos prepara para os desafios da adolescência. O que elaboramos na juventude influencia a maturidade. E o que conquistamos na maturidade nos permite envelhecer com dignidade e sentido. Quando compreendemos que a continuidade e a mudança caminham juntas, percebemos que cada crise é também uma oportunidade de crescimento e cada perda um convite à ressignificação. Exemplo do cotidiano integrado. Um adulto que enfrenta a morte de um ente querido pode revisitar lembranças de perdas infantis, integrando sentimentos não elaborados, encontrando uma nova forma de viver a ausência. Uma mulher que se aposenta depois de décadas de trabalho aprende a reinventar a rotina, investindo em hobbies, relacionamentos e novos projetos, transformando a mudança em crescimento. Um jovem que se muda para estudar fora se depara com conflitos de autonomia e pertencimento, mas desenvolve habilidades sociais e emocionais, que antes eram apenas potenciais. Essa abordagem permite que cada fase seja compreendida como um processo de continuidade e transformação, onde o sujeito, ao mesmo tempo que carrega marcas do passado, constrói novas formas de ser, sentir e relacionar-se com o mundo. Oitavo, transformações psicossociais na adolescência. A adolescência é um período de profundas transformações psicossociais, no qual o indivíduo não apenas amadurece biologicamente, mas também precisa reorganizar social, afetiva e cognitiva. Nesta fase, a psicanálise nos mostra que os vínculos e interações externas, família, escola, amigos, atuam como catalisadores do desenvolvimento psíquico, moldando desejos, identidades e padrões de relação. Eu, doutor Michel, eu costumo dizer o quê? O adolescente, fecha o áudio aí, gente, senão sai aqui o som. O adolescente é como jardim em crescimento. O solo são os vínculos familiares. A água são as amizades e a luz é a sociedade que o cerca.
Calma aí. Que o cerca. Cada influência deixa sua marca. E o cuidado com esses elementos determina se ele floresce ou se sente fragilizado. Nesta fase, ativo muda aí, gente, senão o barulho vai sair na gravação. Nesta fase, o jovem não apenas internaliza regras e normas, mas também reavalia e questiona. Tudo que recebeu na infância, surge o confronto entre o que foi aprendido e o que ele deseja ser, provocando conflitos, experimentações e muitas vezes turbulências emocionais. Influências psicossociais na adolescência. Família é o núcleo de referência afetiva moral. A qualidade do vínculo com os pais influencia a autoestima, a capacidade de lidar com frustração e modos de estabelecer relações amorosas. Exemplo, um adolescente que recebe atenção e escuta dos pais tende a expressar seus sentimentos de forma mais equilibrada. Já aquele que enfrenta críticas constantes ou ausência de afeto pode reagir com isolamento, agressividade ou busca de validação em grupos externos. Escola, se falando de adolescência, é o espaço de socialização formal e aprendizado cognitivo. Além do conteúdo acadêmico, a escola oferece interações que moldam valores, ética e senso de competência. Exemplo, um jovem que participa de debates ou projetos escolares desenvolve habilidade de argumentação e autoconfiança, enquanto o outro que enfrenta bullying pode internalizar sentimentos de inadequação e insegurança. Amigos e grupos sociais representam o primeiro contato com relações horizontais, fora da autoridade familiar. Amizades e grupos oferecem identificação, pertencimento e validação, mas também pode gerar conflitos de identidade ou pressão social. Exemplo, um adolescente que muda de estilo de roupa ou comportamento para se encaixar em um grupo não está apenas buscando aceitação, ele está experimentando formas de individuação e testando o limite entre identidade própria e influência do grupo. Dinâmicas psicanalíticas. A psicanálise nos ensina que as influências externas interagem com o inconsciente, ativando conteúdos reprimidos da infância e exigindo novas reorganizações psíquicas. Aí vem identidade e informação. O adolescente testa papéis, valores e comportamentos. Conflitos de desejo e autoridade. A antiga relação édipica é reelaborada e o jovem busca autonomia. Projeção e identificação. Amigos e figuras externas servem como espelhos de partes do self, permitindo ensaios de comportamento e experimentação de papéis sociais. Exemplo integrado no cotidiano. Um adolescente que desafia regras em casa, mas segue normas rigorosas na escola. Está o quê? Negociando diferentes expectativas sociais e testando limites de autoridade. A jovem que cria um grupo de estudo com amigos para compartilhar aprendizados está utilizando a socialização como ferramenta de desenvolvimento cognitivo e emocional. Um adolescente que busca redes sociais para validação pode estar externalizando necessidade de afeto e reconhecimento que não foram totalmente atendidos no ambiente familiar. Jovem que se envolve em atividades extracurriculares ou esportes desenvolve senso de pertencimento, disciplina e autoestima, sublimando impulsos inconscientes de agressividade e competição. Palavras, Dr. Michel Silva. Adolescência é o laboratório da alma. É nela que o sujeito aprende a negociar vínculos, testar limites, experimentar quem deseja ser. Família, escola e amigos não são apenas contexto, são espelhos, desafios e aliados na construção da identidade. Cada conversa, cada crítica, cada elogio é um ingrediente que molda não apenas o comportamento, mas o inconsciente dos jovens. A psicanálise nos ensina que compreender essas interações é compreender a própria alma do adolescente, suas angústias e potenciais. E, acima de tudo, que cada crise psicossocial é uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. Estamos chegando na parte final, hein? Bebam água, deixa eu beber uma água. Agora chegamos numa parte, esse módulo, essa aula é
psicodinâmica do desenvolvimento na infância, adolescência e maturidade. Todas as nossas aulas, a nossa grade tem 25 matérias, de introdução à psicanálise até marketing para psicanálise, como ganhar dinheiro com a psicanálise. Todas as aulas têm técnicas e tarefas. O que são essas técnicas? São técnicas que nós criamos. Eu te dou sempre 7 técnicas e 7 tarefas. Essas técnicas você vai usar com o seu paciente ou seu cliente. Uma técnica pode ficar 1 semana, 2 semanas. E as tarefas para você passar para ele durante a semana. Passa uma tarefa, ele pode ficar 1 semana, 15 dias, 1 mês com aquela própria tarefa. Porque a mente humana, imagine a mente humana agora como uma gaveta, né? Imagina agora aquele guarda-roupa que você abre as gavetas, tá tudo bagunçado, meia, tudo jogado, roupa, blusa, tudo jogado. A mente humana é assim, quando tá com muitos conflitos e muitas informações, fica bagunçado. Então você joga tarefas para abrir essas gavetas e ir organizando tudo. E agora eu vou te dar 7 técnicas para lidar com os temas de desenvolvimento psicanalítico, para lidar com a infância, adolescência e maturidade, tá? Primeira técnica, linha do tempo psicanalítico. Olha a definição disso. Essa técnica consiste em revisitar cronologicamente as fases do desenvolvimento humano, identificando eventos, conflitos e experiências que moldaram a personalidade do paciente. Na visão psicanalítica, cada memória tem um impacto profundo no inconsciente e pode influenciar padrões de comportamento presente. Como que você vai aplicar essa linha do tempo da psicanalítica? Em sessão terapêutica, o psicanalista guia o paciente a percorrer mentalmente sua linha de tempo, do nascimento à vida adulta, explorando memórias significativas e conflitos não resolvidos. Olha o exemplo. Um adulto que sente dificuldade em estabelecer vínculos amorosos revive experiência de rejeição na infância para ressignificar traumas e desenvolver confiança nas relações atuais. Olha as minhas palavras. Ao revisitar nossas memórias, o inconsciente fala e nos permite transformar experiências dolorosas em aprendizado, fortalecendo nosso self. Então, primeira técnica, linha do tempo psicanalítica. Aqui tem a definição, a aplicação, o exemplo e a palavra como é que isso age. Segunda técnica, diálogo com partes internas. É uma técnica da PNL, tá? Nosso curso tem a base freudiana, mas a gente usa ferramentas da PNL, hipnose e neurociência e a neuropsicanálise, tá? Então, segunda técnica, diálogo com partes internas. A gente usa PNL. Definição: técnica que promove uma conversa interna entre diferentes partes do paciente, a criança, o adolescente e o adulto. Cada parte possui necessidades, medos e desejos que podem estar em conflitos. Como aplicar? Utilizar-se o exercício da cadeira vazia, onde o paciente alterna entre assumir o papel de cada parte e dialogar consigo mesmo, trazendo à tona emoções reprimidas na infância, na adolescência e agora na vida adulta, e necessidades não atendidas lá nas fases. Exemplo: um paciente inseguro em relação à carreira conversa com seu adolescente, que busca aceitação escolar, compreendendo como essa necessidade molda sua atual autoestima profissional. Olha o que vai acontecer. Quando ouvimos nossas partes internas, reconhecemos que cada fase da vida nos deixou uma mensagem. E ao integrá-las, ganhamos coerência emocional e maturidade. Então, segunda técnica, diálogo com as partes internas. Está aqui tudo como você aplicar. Está aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Terceira técnica, resgate de recursos inconscientes. Como que vai fazer isso? É uma técnica baseada em hipnose e regressão positiva. Bem simples. Quem quer aprender sobre hipnose, vai lá no canal do YouTube do Mentinha Novada, @Clube Mentinha Novada. Eu deixei 4 aulas gravadas lá sobre hipnose. É a introdução à hipnose. Você consegue, através daquelas aulas, aplicar. Então, técnica baseada em hipnose e regressão positiva, usada para acessar memórias positivas e recursos internos que foram internalizados ao longo do desenvolvimento. Como que se aplica esse resgate de recursos inconscientes? O psicanalista conduz o paciente a um estado de relaxamento, né, mindfulness, uma concentração plena, uma respiração, paciente de olhos fechados, evocando experiência de sucesso e segurança que fortalece o self atual.
vai fazer relaxamento, vai trazendo ele, tá? Exemplo, lembrar da primeira vitória escolar, lembra lá do apoio de um amigo na infância, para aumentar o quê? A autoestima, a confiança em situações desafiadoras da vida. Olha as minhas palavras. Nosso inconsciente guarda chaves para fortalecimento interno. Resgatá-las é relembrar que sempre tivemos forças para superar adversidades. Toda vez que um paciente chega para mim e fala assim, eu vim aqui para você me curar, eu falei, não, eu não vou te curar. Eu vou extrair de dentro de você chaves que vai abrir seu inconsciente para te ajudar. As respostas, as forças, a cura está dentro de você, não está comigo. Eu vou apenas abrir o que está fechado e que você não consegue. Então, essa técnica de resgate dos recursos inconscientes é muito importante. Quarta técnica, psicodrama da vida. O que é isso? Uma reencenação de papéis e situações vividas em diferentes fases da vida, permitindo observar emoções, padrões de comportamento e respostas inconscientes. Role-playing. Olha a aplicação. O paciente e o terapeuta recriam momentos marcantes, utilizando a dramatização ou encenação. Lembra disso? Imagine que você é isso. Imagine que você está num lugar assim e tal, e você vai o quê? Fazendo uma encenação com ele, uma reencenação com ele de todos os conflitos que ele tem. Então, explorando o quê? Conflitos e novas formas de lidar com situações. Exemplo, recriar o momento da aposentadoria para reduzir a ansiedade, permitindo ao paciente experimentar sentimentos de autonomia, pertencimento e realização. Quando você faz isso, olha o que acontece. Ao dramatizarmos nossa história, damos nome às emoções e aprendemos que podemos ressignificar papéis, criando narrativas mais saudáveis e empoderadoras. Quinta técnica, diário da autoconsciência. O que é isso? É um registro sistemático de emoções. Aqui, nós criamos isso, deve ter uns 2 anos. Diário da autoconsciência. Tem pessoas que não gostam de escrever. Tem pessoas que têm vergonha da sua letra. Tem pessoas que têm vergonha do seu português. O que você ensina para o seu paciente? Criar um grupo de WhatsApp com ele mesmo. Não entra, tá? Não entra com ele. Ele abre com outra pessoa, depois sai ficar ele mesmo. Então, o registro sistemático de emoções, pensamentos e comportamentos ao longo das diferentes fases do desenvolvimento permite o quê? Identificar padrões repetitivos e áreas que necessitam de ressignificação. Eu vou falar nesse áudio. O paciente escreve diariamente ou semanalmente sobre experiências marcantes, sentimentos de reflexão. Ou ele escreve em diário, quem gosta de escrever, escreve, fazer um diário da autoconsciência, ele escreve sentimentos que marcaram ele, reflexões que marcaram ele, coisas que durante a semana ele lembra que mexeu com o inconsciente dele. Ou você ensina ele a abrir um grupo com ele mesmo. Aí bota assim, áudio do diário de autoconsciência. Ou diário de autoconsciência. Ele manda o áudio. Hoje eu lembrei do sentimento que eu tive como criança, como adolescente. Ele manda esses áudios. Quando você estiver junto com ele, vocês ouvem esses áudios para poder analisar esses áudios. A Angelita botou assim, eu amo essa técnica, eu uso muito com meus pacientes, surte um resultado fantástico. E é fantástico. Exemplo, um adolescente escreve sobre seus medos em relação à escola e a aceitação dos colegas, identificando padrões de insegurança que se repetem na vida adulta. Então, pode ser o áudio também, tá? Olha, olha a experiência que traz. Olha a experiência que traz. Escrever nossas emoções é dar voz ao nosso inconsciente, permitindo que compreendamos nossa jornada e integramos o quê? Experiências fragmentadas do passado. Então, é o diário de autoconhecimento ou o áudio de autoconhecimento. Deixa eu ver aqui que chegou um chat aqui, ó. A Luciana botou. Bom dia a todos. Doutor Michel, tenho uma dúvida. Essa dúvida também será muito útil no atendimento aos meus futuros pacientes. Minha filha de 14 anos é uma menina tímida, segura e muito ansiosa. De poucos amigos, mas que se esforça para pertencer e ser aceita. Ela é boa aluna e filha, mais frequentemente quer mudar de escola. Alega que não fez amigos novos nessa atual escola, sendo que ela não é aberta a isso. Na última conversa, relatou que a escola que pretende estudar tem trote e acha isso legal, já que na atual não aceita esse tipo de brincadeira, já que é uma escola intencionalmente cristã. Não estou sabendo lidar com essa situação.
pois tenho receio de que o fato dela estudar em uma escola com muitas regras a impeça de avançar em algumas experiências pessoais, sociais e emocionais. 14 anos, né? Quem, no seu ver, é parecido com ela? Você ou o pai dela? É parecido. Sou eu? É você? Boa. Ela está buscando o pertencimento, tá? Hum, Só que tem que ter, primeiramente, tipo assim, ou eu como psicanalista, conversaria com você primeiro, para saber sobre sua gestação, como foi, a fase de infância dela, os traumas. Então, é uma coisa muito particular. Não tem como dar um diagnóstico disso. Mas ela está à busca de aceitação. Não tem, aparentemente, nessa tua mensagem, uma coisa anormal. Mas aí teria que ser uma entrevista com você para saber, entendeu, sobre o pai dela, se tem separação. Então, é uma coisa bem particular, tá? Mas fica tranquilo. Diário foi. Agora, a sexta técnica. Reestruturação de crenças limitantes. PNL. Todos nós temos o quê? Crenças limitantes. Todos nós temos crenças limitantes. Depois eu posso te ajudar, tá, querido? Reestruturação de crenças limitantes. Como que é isso? A definição. Substituição de crenças negativas internalizadas ao longo do desenvolvimento por crenças fortalecedoras e realistas. O terapeuta identifica crenças que limitam o paciente e, através da técnica de PNL, ajuda a reformular pensamentos de forma positiva e funcional, ou seja, respiração, mindfulness, e tirar todo o pensamento de crença negativa para pensamentos positivos. Exemplo, o pensamento, sou velho demais para aprender, é transformada em tenho experiência e posso contribuir com sabedoria, permitindo o quê? Uma postura agora ativa e confiante diante de novos desafios. Então, é reestruturação de crença limitante. Quando você faz isso, olha o que acontece. Transformar crenças é libertar o potencial escondido em nós, abrindo caminho para o crescimento contínuo e a autorrealização. Deixa eu ver o chat. Não teve separação, não. Melhor ainda. Melhor ainda. Então é coisa da adolescente. Mas tem algumas coisas guardadas nela, mas que precisamos conversar com você ou com o pai, tá? Mas pode ficar tranquilo. Essa aula está sendo de muita valia para você aprender a lidar com ela. Adolescente não vem com manual, né? Adolescente vem com cargas e experiência da infância. Então, fica tranquilo. Sétima técnica, relaxamento e visualização guiada. Essa é muito boa. Técnica de hipnose que utiliza relaxamento profundo e imagens mentais para preparar o paciente para mudanças e transições de vida. Volto a falar, @Clube Mente Renovada no YouTube, vai lá. Tem 4 aulas que eu dei sobre introdução de hipnose, eu te ensino lá. Aplicação, terapia, o terapeuta guia o paciente a imaginar situações futuras de forma positiva, promovendo segurança e bem-estar emocional. Um idoso imagina sua nova rotina pós-aposentadoria, desfrutando de hobbies e convivência familiar, reduzindo a ansiedade e promovendo satisfação emocional. Minhas palavras, visualizar novas fases com serenidade é treinar o inconsciente para acolher mudanças, permitindo que cada transição seja uma oportunidade de crescimento e plenitude, tá? Então, eu te dei 7 técnicas, eu vou voltar aqui, ó. Tem tudo aqui, a definição, como aplicar, o exemplo, o que isso acontece. A primeira técnica foi linha do tempo psicanalítica, a segunda foi diálogo com partes internas de PNL. Terceira, resgate de recursos inconscientes, você pode revisitar depois. Quarta, psicodrama da vida. Quinta, diário de autoconhecimento ou áudio de autoconhecimento. Sexto, reestruturação de crenças limitantes. Sétima, relaxamento e visualização guiada. Técnicas. Você usa com eles. Não fala da técnica, mas eles usam com eles para poder ajudá-los nessa fase de infância, adolescência e maturidade, para desbloquear. Agora vão te dar 7 tarefas práticas para a infância, adolescência e maturidade. Essas tarefas, por exemplo, se atendeu o paciente segunda-feira, aí você passa essa tarefa para ele fazer durante a semana. Mas ela pode ficar uma semana. Se o seu atendimento é toda semana, ela fica uma semana. Ou 15 dias, ou um mês, aí você estabelece o tempo da tarefa.
Primeira tarefa, mapa da vida. Olha a definição. Desenhar uma linha do tempo pessoal, destacando os marcos significativos de infância, adolescência e maturidade. Objetivo terapêutico, como aplicar? Revisitar experiências importantes, identificar padrões de comportamento e compreender como eventos passados influenciam o presente. Exemplo, um adulto desenha momentos com a primeira amizade marcante e parte de um ente querido. E a conclusão de um curso, reconhecendo como cada evento contribuiu para o seu crescimento emocional. Então, o que isso vai acontecer? Ao traçar a sua história, o paciente se reconecta com o seu passado, encontrando sentido e desafios vividos e fortalecer o seu self. Então, quando ele vai lá e faz um mapa da sua vida e traz experiências boas, ele consegue trazer coisas do passado positiva e reconectar hoje com o seu self. Então, a primeira tarefa, mapa da vida, você passa para ele. Segunda tarefa, cartas para o eu. Isso é muito maneiro, isso é muito bom, isso é libertador. Ontem, nessa que eu te falei lá do programa de obesidade, a terapeuta passou para ela. Ela escreveu uma carta para ele. Pode falar, doutor. Esse mapa da vida, a gente faz com ele durante a sessão, ou você recomenda que a gente deixe para ele a atividade para ele fazer em casa? Porque o meu medo é, tipo, ele descobrir coisas de infância, da adolescência e abrir gatilho. Não, vai abrir gatilho. Mas boa pergunta, é para abrir gatilho mesmo, mas ele faz em casa, que é para ele trazer, tá? Vai abrir gatilhos mesmo. Esse mapa da vida é para abrir o gatilho dele e ele trazer para a próxima sessão. A gente mantém contato, se der algum problema, algum surto, e tal, ele entra em contato e a gente tenta ajudar. Mas é para ele abrir mesmo, para ele poder fazer esse mapa da vida para trazer coisas positivas para conectar com o self dele agora, tá? Essa aqui eu vi ontem no programa. Show, boa pergunta. Cartas para o eu. Definição aqui. Escrever cartas para o eu criança, eu adolescente, eu idoso, dialogando com essas partes do self. Objetivo: favorecer a integração das experiências vividas, promover acolhimento interno e ressignificação dos conflitos antigos. Exemplo: um paciente escreve ao eu adolescente dizendo: sei que você se sentia rejeitado, mas hoje reconheço sua coragem e resiliência. Quando fazemos isso, escrever para si mesmo é oferecer compreensão, empatia e força as partes internas que muitas vezes foram negligenciadas. Essa tarefa de cartas para o eu é extraordinária. Tem até e-mails, pessoas estão mandando e-mails para o seu futuro, para o seu passado. Tem umas coisas rolando aí legal. Terceira tarefa, diário das transições. O que é isso? Nesse diário, vou escrever aqui novamente, porque eu esqueci, uma técnica que nós criamos juntos, é o áudio. Voltando a dizer, tem pessoas que não gostam de escrever, tem pessoas que têm vergonha da sua letra, tem pessoas que têm vergonha do seu português, então às vezes vai ficar com vergonha de te mostrar. Então você pede para ela fazer um áudio, um grupo com ela mesmo no WhatsApp, hoje tudo é o WhatsApp, e registrar sentimentos e reflexões durante período de mudanças, como puberdade, casamento, maternidade, paternidade e aposentadoria, que são todas essas fases. Qual o objetivo? Tornar consciente emoções e padrões de reações em momentos de transição, permitindo ressignificação e aceitação das mudanças. Exemplo: um jovem escreve sobre a ansiedade em iniciar a faculdade, identificando medos de fracasso e expectativas familiares. Quando você faz isso, o diário é espelho da alma. Escrever sobre mudanças ou mandar o áudio nos ajuda a navegar as transições com consciência e equilíbrio. Então, terceira tarefa, diário das transições ou áudio das transições. Quarta tarefa, caixa de recursos. Qual a definição? Guardar objetos simbólicos que remetem a momentos de força e superação, como fotos, medalhas, cartas ou lembranças afetivas. Qual o objetivo dessa tarefa? Acessar recursos internos em momentos de dificuldade, reforçando autoestima e resiliência. Exemplo: um adulto coloca na caixa sua primeira medalha escolar e cartas de amigos, usando-as como apoio emocional antes de uma apresentação profissional. Palavras do Dr. Michel Foucault. Qual o objetivo desse caixa de recursos? Cada objeto que guarda história de superação.
Resgatar esses recursos é lembrar que temos forças internas para enfrentar novos desafios. Quinta tarefa, prática de autorreconhecimento. Escrever todas as noites 3 conquistas do dia, mesmo que pequenas, reconhecendo esforço e avanço. Objetivo: desenvolver consciência do próprio valor e reforçar a autoestima, integrar experiências positivas no self. Coisas bobas. Hoje eu consegui dar bom dia para o meu vizinho. Hoje eu consegui isso. Você precisa todas as noites escrever 3 conquistas do dia. Então, um exemplo: um paciente anota: hoje ajudei um colega no trabalho, terminei um relatório importante e mantive calma diante de um conflito familiar. Então, quando você faz isso, reconhecer conquistas diárias é construir respeito e amor próprio, fortalecendo a narrativa interna de sucesso. Então, a quinta tarefa, deixa eu beber uma água, prática de autorreconhecimento. Sexta tarefa é rede de apoio. Listar pessoas de confiança que apoiam o paciente em cada fase da vida. Mapear suporte social. Aqui nós temos um suporte emocional gratuito, tá? Quem precisar ir, ou mandar para alguém, não é para alunos. Suporte emocional gratuito é para parentes, para pessoas de igreja, pessoas do trabalho. Alunos não participam do suporte emocional gratuito. Pelo contrário, quando vocês forem para o estágio, vocês vão ajudar essas pessoas no estágio, tá? Porque tem pessoas que acham que o suporte emocional pode ser substituído pelo estágio. Não pode. E o suporte emocional para Pelas atender análises. pelas análises ou pelo estágio. Não pode. Pelo contrário, você pode usar esse suporte para um parente, para alguém. Para vocês que são futuros psicanalistas, não pode. Pode falar. Tem até uma aula, gente, no YouTube do Dr. Michel explicando a diferença das análises para as sessões de terapia. Então, seria interessante, eu vou colocar nos grupos para vocês saberem identificar qual é o objetivo quando eu faço análise e qual é o objetivo que eu faço a sessão de terapia. São caminhos diferentes. Totalmente diferente. É isso aí, muito bom lembrado. Então, essa rede de apoio é o quê? Mapear suporte social, fortalecer vínculos saudáveis e reduzir sentimentos de isolamento e insegurança, tá? Exemplo, um adulto lista pais, amigos de longa data e colegas de trabalho que oferece suporte emocional, orientação em decisões importantes. Só que tem que ser pessoas equilibradas, tá? Preste atenção. Então, quando você faz isso, reconhecer que quem caminha conosco é reconhecer que crescimento não é solitário. Apoio é parte essencial da vida psíquica saudável. Não adianta. Todo mundo vai precisar de apoio um dia. Todo mundo já precisou, todo mundo. Olha só, todo mundo já precisou de um apoio. Todo mundo está precisando de apoio, ou todo mundo ainda irão precisar de apoio. Não tem para onde correr. Sétima tarefa: projeto futuro. O que é isso? Criar metas e planos para a próxima fase da vida, conectando desejo, valores e competência. Objetivo terapêutico: promover sentido, direcionamento e responsabilidade sobre a própria vida, fortalecendo o quê? A agência e a autoestima. Um exemplo: um adolescente planeja qual carreira seguir. Um adulto estabelece objetivo de legado, como iniciar um projeto social ou escrever um livro. Então, quando você faz isso, é muito importante, porque planejar o futuro é dar poder à nossa história. Cada meta é uma ponte entre o que fomos, o que somos, o que desejamos ser. Então, eu te dei 7 tarefas. Vou revisar aqui, ó. Te dei tarefas para você passar para o seu paciente: mapa da vida, cartas para o eu, diário de transições ou áudio de transições. Te dei caixa de recursos, prática de autorreconhecimento, rede de apoio e projeto futuro, tá? 7 técnicas e 7 tarefas relacionadas a esse tema de hoje. Psicodinâmica do desenvolvimento da infância, adolescência e maturidade. Conclusão: a psicodinâmica do desenvolvimento nos revela que a vida humana não é uma linha reta, mas um percurso contínuo de transformação internas e externas. Cada fase da existência, da infância à maturidade, apresenta desafios singulares, oportunidades de crescimento e momentos de ressignificação. Na visão psicanalítica, cada experiência vivida deixa marcas profundas no inconsciente, moldando padrões de comportamento, crenças e a construção da identidade. No nascimento, por exemplo, o bebê enfrenta a primeira separação do mundo intrauterino
e a necessidade de estabelecer vínculos seguros com os cuidadores. Esse vínculo é a base para a formação da confiança e do sentimento de segurança, essenciais para o desenvolvimento psíquico futuro. Quando uma criança encontra acolhimento consistente, aprende que suas necessidades serão atendidas, construindo a base para relações saudáveis na vida adulta. O exemplo cotidiano é o bebê que chora a ser atendido por seus pais, internaliza a sensação de que o mundo é um lugar seguro. Durante a infância, o indivíduo enfrenta conflito entre desejos, limites impostos e a necessidade de socialização. A psicanálise nos mostra que esse conflito, quando acompanhado e interpretado adequadamente, permite à criança integrar a experiência de frustração, desenvolver empatia e construir habilidades emocionais. Por exemplo, uma criança que precisa esperar sua vez para brincar aprende sobre tolerância, frustração e regulação emocional, elementos fundamentais para a vida social e emoção futura. A adolescência, por sua vez, é um período de intensa reorganização psíquica. O jovem confronta suas primeiras experiências de autonomia, identidade e sexualidade, ao mesmo tempo que enfrentam pressões sociais e expectativas familiares. A psicodinâmica aqui se manifesta de forma de experimentações, crises e muitas vezes resistência. Um adolescente que questiona normas familiares ou sociais está, na verdade, negociando sua própria identidade e testando limites internos. Para o psicanalista, acompanhar esses movimentos significa ajudar o paciente a entender seus conflitos, desejos e medos, fortalecendo a autoestima e o senso de self. Na maturidade, os desafios mudam, mas não desaparecem. A vida adulta traz responsabilidades, escolhas profissionais, familiares e pessoais, além do enfrentamento de perdas e da reflexão sobre o sentido da existência. Nesse contexto, a psicodinâmica do desenvolvimento evidencia que nunca deixamos de reconfigurar nossa psique. Cada experiência significa como a chegada de um filho, a perda de um ente querido, ou mudanças na carreira exige ressignificação e reorganização interna. Um exemplo cotidiano é um adulto que, após uma demissão, precisa confrontar medos, revisitar crenças sobre competências e encontrar novas estratégias de enfrentamento para preservar seu equilíbrio emocional. O papel do psicanalista, conforme enfatizo, é atuar como um guia nesse percurso, ajudando o paciente a dar sentido às transições, fortalecer sua identidade e desenvolver resiliência diante dos desafios da vida. Cada análise, cada diálogo, cada intervenção visam ampliar a consciência do indivíduo sobre seus padrões inconscientes, oferecendo ferramentas para transformar dificuldades em oportunidades de crescimento. Portanto, a psicodinâmica do desenvolvimento não é apenas uma descrição das fases da vida, mas uma compreensão profunda de como o passado, o presente e as expectativas futuras se entrelaçam na formação do self. É um convite à escuta, à reflexão e integração das experiências, permitindo que cada indivíduo construa uma trajetória de vida mais consciente, significativa e autêntica. Como sempre reforço em minhas palavras, crescer é reconhecer nossas dores, transformar a experiência em aprendizado e caminhar com consciência para a própria plenitude. Tá? Quero agradecer a presença de todos. Doutor Michel, por favor. Aqui está a referência, pode falar. Eu tive alcoolismo aos 35 anos de idade. Aí o senhor falou a carta para o eu. Lá a gente tinha tarefa. Tinha que fazer... Fiquei internado 30 no centro de recuperação, 30 dias. Eu fazia a carta para o eu, e fazia tarefas como relatório diário e outras coisas mais. Quer dizer, eram os psicólogos que vinham de Niterói, centro de recuperação onde eu fiquei, mas a gente tinha que fazer essa tarefa, carta para o eu, e um relatório diário falando tudo do seu dia, e tudo à mão. Eles queriam à mão. Mas é isso aí. Um abraço.
Gente, quero agradecer a presença de todos. Essa aula nova vai no portal, você que está assistindo o portal. No portal tem a aula, tem a apostila e a avaliação. Qualquer dúvida, pode chamar nosso time, nossa coordenadora, os didatas. Gente, a Kelly falou assim, a Kelly Pinheiro falou assim, muito obrigado, tá? Foi um presente essa aula. Sabe por quê, gente? Se eu não me engano, hoje é aniversário da Kelly Pinheiro. Parabéns, tá? Deus continue abençoando a sua vida fortemente. Futuros psicanalistas, muito obrigado pela presença de vocês. Continue os estudos de vocês. Sigam para a próxima aula e eu te espero até o final, onde você vai se tornar um psicanalista de sucesso. Como eu sempre falo, eu não quero os melhores psicanalistas, eu quero 5% dos melhores psicanalistas do Brasil. E aqui nós estamos lutando para isso. Aqui você tem conteúdo. Você pode contar com a gente, com o nosso time, com a nossa equipe. A gente pega isso na sua mão desde o início até o final. Parabéns, muito obrigado por essa aula, por você estar aqui presente, tá?